70. Poço. Opostos. Opostos de sons. Sons não têm opostos. São apenas vibrações sobrepostas, o mesmo som. Mas o som tem significado. Ao menos este som tem. Estes sons. As vozes dos deuses. De Ritmo da Guerra. Última página. Kaladin acordou sendo atacado por algo sombrio. Gritou, debatendo-se contra as sombras que o agarravam. Elas o haviam assaltado por uma eternidade, envolvendo-se nele, comprimindo-o. Vozes que nunca cediam, dedos de sombra que perfuravam seu cérebro. Estava em um lugar escuro cheio de luz vermelha, e as sombras gargalhavam e dançavam ao redor. Elas o atormentavam, ressolavam sua pele e o apunhalavam de novo, e não o deixavam morrer. Lutou contra as mãos que o agarravam, então se arrastou pelo chão contra a parede, respirando superficialmente. O som do seu sangue latejando afogava as gargalhadas. Uma sombra continuava a vigiá-lo. Uma sombra terrível. Ela o encarou, então se virou. Pegou algo ao lado da parede e desapareceu. Desapareceu pela porta. Kaladin piscou e as sombras se derreteram em sua mente. A gargalhada terrível, a dor persistente, os sussurros. Sua mente sempre interpretava aquilo como a voz de Moash. Um pesadelo. Outro pesadelo. Kaladin? Chamou Sil. Ela estava sentada no chão à sua frente. Ele a encarou, então virou bruscamente a cabeça para o lado, depois para o outro. A sala pareceu se estabilizar. Teft dormia na bancada de pedra. Pouca luz. Esprenos de medo na forma de poças de gosma ondulando nos cantos. Ele engoliu em seco. Tive um pesadelo. Eu sei. Ele cuidadosamente relaxou a postura, envergonhado pela forma como estava encolhido na parede. Como uma criança com medo do escuro. Não podia se dar ao luxo de ser uma criança. Coisas demais dependiam dele. Kaladin se levantou, as roupas suadas. Que horas são? 12:00, respondeu ela. Estou muito atrasado. Ele tentou se recompor enquanto foi beber alguma coisa, mas tropeçou e se apoiou na bancada. Teve que agarrá-la com força, já que o pesadelo ameaçou voltar. Pai das tempestades. Aquele fora o mais opressivo de todos até então. Kaladin, disse Sil. Ele bebeu um longo gole e então gelou. A lança não estava mais ao lado da porta. O que foi? Perguntou ele, desesperado, batendo o copo de lata com mais força do que pretendia. Onde está minha lança? Irmã entrou em contato conosco, respondeu ela, ainda sentada. Foi por isso que David tentou despertar você. Encontraram outro nodo dentro do posto do mercado. O inimigo já está lá. Raios, praguejou Kaladin. Temos que ir. Ele estendeu a mão para pegar o fabrial de Navan e a bolsa de gemas. Encontrou a bolsa, mas o fabrial se fora. David, interpelou Kaladin. Você estava encolhido ali, murmurando, contou Sil, finalmente alçando o voo. E não parecia me ver. Irmã está morrendo de medo. Eu o ouvi quando estava sentada no ombro de David e... Caladinho agarrou a bolsa de gemas e saiu correndo, seguido por Sil na forma de uma fita de luz. Alcançou David na primeira escadaria, a apenas 2 corredores de distância. O corredor de pontes mais baixo estava com a lança e o fabrial junto ao peito, com uma expressão de pânico. Ele deu um pulo quando viu Caladin, então soltou um suspiro de alívio bem alto. Caladin pegou o fabrial. Você ia tentar deter os moldados porque eu não me levantei. David assentiu. David, você mal sabe como usar uma lança, observou Caladin vestindo o fabrial.
Ele só havia treinado com o dispositivo por 4 dias. Teria que ser o bastante. David não respondeu, óbvio. Caladinha ajudou Caladinha a prender o Fabrial. Então estendeu a lança. Caladinha pegou, então fez a saudação da ponte 4. David fez a saudação de volta. Então, surpreendentemente, disse algo em uma voz baixa e rouca. Vida. Antes. Morte. Raios. Eram as primeiras palavras que Caladin já ouvira daquele homem. Ele sorriu, agarrando David pelo ombro. Vida antes da morte, David. David assentiu. Não havia mais tempo. Caladin deu as costas à escadaria e começou a correr de novo. Gritos do pesadelo ecoavam em sua mente, mas ele não tinha tempo para a fraqueza. Precisava impedir a corrupção daquela gema e, se isso não fosse possível, destruir o nodo. Era a única maneira de ganhar tempo de que Navani precisava. Ele tinha que chegar logo, o que significava que não poderia usar as escadas. Teria que descer direto pelo átrio. Preciso ver a Senhora dos Desejos imediatamente, proclamou Navani para o guarda. Fiz uma descoberta de valor incalculável. Isso não pode esperar pela... O guarda, um régio na forma tempestuosa, simplesmente começou a andar e gesticulou para que ela o seguisse. Nem mesmo precisou ouvir toda a explicação. Excelente, disse Navani, juntando-se a ele no corredor. Estou feliz que você tenha percebido a urgência. O guarda a levou até uma grande escadaria que conduzia até o andar térreo. Havia uma mais profunda ali, com os dedos entrelaçados diante de si. O que foi? Perguntou ela em um aletiano de sotaque carregado. Uma doença súbita? Não, disse Navani perplexa. Uma descoberta. Acho que encontrei o que a Senhora dos Desejos estava procurando. Mas naturalmente não pode compartilhar isso com mais ninguém além da própria Raboniel, disse a moldada em um ritmo ligeiramente divertido. Bem, quero dizer... Navani deixou a frase morrer. Verei se posso entrar em contato com ela via telepena. Direi que é algo urgentíssimo, disse a moldada. Raios. Eles estavam esperando que Navani tentasse distraí-los. Aquele pensamento foi reforçado quando a moldada deslizou até um armário que havia sido instalado junto da parede e selecionou uma telepena de modo cuidadoso, mas lento, dentre aquelas armazenadas ali. Era uma distração reversa. Eles sabiam que Navani tentaria algo assim. Mas como teriam descoberto que ela... Navani deu um passo para trás e seus olhos se arregalaram, enquanto as terríveis implicações se tornaram claras. Caladin corria grande perigo. Descalço e armado com uma lança, Caladin saiu para a passarela ao redor do átrio, então se jogou no espaço aberto a 11 andares de altura. Cheio de luz a tempestades, torcendo para que ela o salvasse caso aquilo não funcionasse. Apontou a mão para baixo e ativou o Fabrial de Navani. Assim que o dispositivo foi ativado, Caladin parou bruscamente no ar, flutuando, os músculos se esforçando como se ele estivesse se mantendo de ponta cabeça, apoiado com uma só mão. Mas enquanto o contrapeso no posto distante fosse mantido imóvel, Caladin ficaria bem. Ele apertou a barra na mão esquerda e começou a cair, quase como se estivesse projetando. De fato, estava torcendo para que aquilo funcionasse exatamente como seus poderes, e que ele fosse um corredor dos ventos pleno, pronto para a batalha. Não conseguiria manter aquela fachada por muito tempo, mas talvez isso lhe desse uma vantagem. A descida, a uma velocidade pouco menos que insana, deu a ele uma visão externa da enorme janela do átrio, que ia do topo da parede do topo da parede à direita. Estranhamente, estava escuro do lado de fora, embora Sil houvesse dito que era meio-dia. Ele não precisou perguntar, já que um lampejo de relâmpago indicou o motivo. Uma grande tormenta.
Ele ainda achava incrível que pudesse estar dentro da torre sem perceber uma grande tormenta lá fora. Em geral, era possível sentir o estremecer dos trovões e a raiva do vento, mesmo nos melhores abrigos de tempestade. Sua queda, sem dúvida, atraiu a atenção. Celestiais vestidos em longas túnicas deixaram de lado suas meditações no meio do ar. Régios e cantores gritaram nos vários andares. Caladim passou rápido demais, por isso não deu para ter certeza se Leshwe estava entre eles. Usando o fabrial, ele desacelerou antes de atingir o chão. Então desativou o dispositivo e caiu o último metro e meio. A luz da tempestade absorveu a queda, e ele assustou dezenas de pessoas, muitas humanas, que não haviam ouvido o distúrbio acima. O comércio estava sendo permitido e encorajado pelos moldados, e o chão do átrio havia se tornado um mercado secundário, embora mais transiente do que a separação, que ficava a uma curta distância dali. Era lá que ele encontraria o poço. A luminescência de Caladim seria muito visível contra a janela escura, iluminada pelos relâmpagos. Os gritos acima foram engolidos pelo volumoso átrio, enquanto Caladim se orientava e então corria até uma pilha de caixotes. Subiu nela em poucos passos e se lançou no ar a cerca de 3 metros de altura. Depois apontou a mão esquerda e ativou o dispositivo de Navani. Voava como um corredor dos ventos, com o corpo ereto e o braço esquerdo na altura do peito, com os cotovelos dobrados. Poderia parecer que estava usando projeções, muito embora os corredores dos ventos às vezes mergulhassem e voassem como se estivessem nadando, também voavam de pé, como ele fazia no momento. Ele encolheu as pernas ao passar sobre a cabeça das pessoas que se abaixaram. Se os unia ao lado, imitando uma nuvem de tempestade. As pessoas gritaram, surpresas, mas também empolgadas, e Kaladin ficou preocupado com a possibilidade de estar incentivando algo indesejado. Não queria inspirar uma revolta que causaria centenas de mortes. Só torcia para conseguir entrar, destruir o Fabrial e escapar com vida. Aquela meta sussurrava um problema muito maior. Navani havia dito que existiam 4 nodos. Naquele dia, ele tentaria destruir o terceiro. Naquele ritmo, o último seria encontrado dali a alguns dias. E então, o que aconteceria? Ele afastou o pensamento enquanto avançava por um corredor, a centímetros do teto de pedra. Não tinha tempo para dúvidas ou para pensar na escuridão e na ansiedade paralisantes que persistiam lá no fundo. Precisava ignorar aquilo e, mais tarde, lidaria com as consequências exatamente como estava fazendo havia tempo demais. Me avise se houver alguma emboscada, pediu ele a Sil, enquanto saiu bruscamente do corredor para o mercado da separação. A grande sala, enorme como uma caverna, tinha 4 andares de altura e estava abarrotada de lojas. Muitas haviam sido construídas sob as ordens de Navani, que relutantemente se adaptara à vontade do povo e as dispusera do jeito como eles queriam. Outras eram emaranhadas de tendas e estruturas de madeira semipermanentes. No centro estava o enorme poço. Caladinho ainda não conseguia enxergar acima dos edifícios para avistá-lo, mas conhecia o local. A clínica dos dançarinos de precipícios ficava ali perto, embora estivesse guarnecida por cirurgiões comuns. Torceu para que seus pais e irmãozinho tivessem chegado ali em segurança, onde os cirurgiões poderiam escondê-los. Alguns dias antes, ele tinha ido verificar e descoberto que a clínica do pai estava vazia. Raios. Se ele perdesse a família. O perseguidor. Ele está esperando junto à outra entrada, disse Sil. Caladin reagiu bem na hora, desativando o fabrial e caindo até alcançar o chão, onde se encolheu e rolou. O moldado implacável apareceu na forma de uma fita de luz e se formou no chão, mas Caladin rolou e ficou de pé fora do alcance da criatura. Sua morte, rosnou a criatura, agachada entre os clientes apavorados do mercado. Está se tornando tediosa, corredor dos ventos.
Como você recuperou todas as suas projeções? Kaladin se lançou no ar, ativando o dispositivo, que puxou seu braço de modo doloroso, mas ele havia se acostumado àquilo, e a luz da tempestade funcionava para curar a dor. Também havia praticado os velhos movimentos de uma só mão com a lança. Com sorte, aquele treinamento o ajudaria naquele combate. Ao usar o dispositivo, ele não era nem de longe tão ágil quanto com as projeções. À medida que o perseguidor o seguia na forma de fita, a única opção de Kaladin era desligar o dispositivo e cair para se afastar. Perto do chão, ele apontou a mão para o lado e reativou o fabrial. Então disparou pela multidão em direção ao poço. Talvez. Ele parou bruscamente quando o primeiro dos pesos do dispositivo chegou ao fundo. Um instante depois, o perseguidor se chocou com ele, agarrando seu pescoço e se pendurando nele. Kaladin, celestiais, mais de 10 deles. Estão voando pelos túneis, gritou Sil. Ótimo, disse Kaladin com um grunhido, soltando a lança e detendo o perseguidor com a mão que podia mover. Ótimo? Perguntou ela. Ele não podia travar uma luta corpo a corpo e ativar o seletor do Fabrial, que ativaria o segundo peso. Mas podia desativar o dispositivo usando uma das mãos. Então fez isso, causando uma queda de 3 metros dos dois até o chão. O perseguidor bateu primeiro com um resmungo, mas não soltou, rolando o Kaladin para tentar prendê-lo com uma chave. Vire o seletor, disse Kaladin para si, usando as duas mãos para lutar contra o perseguidor. Quando você morrer, disse a criatura no ouvido dele, vou encontrar o próximo radiante com que seu espleno se conectar e vou matar ele também, como compensação por todo o trabalho que você me deu. Sil voou até o pulso esquerdo de Kaladin e tomou a forma de uma enguia, empurrando a peça elevada no meio do seletor. Ela podia virar uma página, erguer uma folha. Será que seria forte o bastante para... Clique. Kaladin se contorceu sob as mãos do perseguidor, mal conseguindo pressionar a mão esquerda no peito encoraçado da criatura. Ativar o dispositivo fez com que ambos começassem a se mover para cima, mas num movimento lento. Raios. Kaladin não havia pensado direito. Só conseguia levantar o mesmo que o contrapeso. Pelo jeito, ele e o perseguidor juntos tinham aproximadamente aquele peso. Por sorte, em vez de se aproveitar da lentidão, o perseguidor parou e olhou para a mão de Kaladin, tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto subiam devagar, Kaladin soltou a mão direita com um puxão. Pegou o bisturi que fixara em uma bainha improvisada no cinto, então o levantou e enfiou no pulso do perseguidor, cortando os tendões. A criatura o soltou e desapareceu, deixando uma casca para trás. Quando a casca caiu, Kaladin imediatamente disparou para o céu, puxado em um movimento desajeitado que quase deslocou seu braço. Esse negócio não é tão eficiente assim, não é? Perguntou Sil. Não, respondeu Kaladin, desacelerando ao relaxar a pegada. Ele fez menção de extrair mais luz das tempestades, mas percebeu que ainda tinham bastante fervilhando nas veias. Aquela era uma vantagem do Fabrial. Não gastava luz tão rápido. Os celestiais circulavam ao redor dele, mas mantinham distância. Kaladin procurou o perseguidor. A criatura usara 2 corpos. Poderia desperdiçar um terceiro antes que a luta se tornasse perigosa. Então não recuaria ainda. Ali, pensou Kaladin, notando a fita vermelha ondulando entre os celestiais. Os movimentos eram tímidos, hesitantes, e Kaladin demorou um instante para entender por quê. O perseguidor estava tentando atrasá-lo. Cada segundo desperdiçado era um segundo a mais para corromper Irmani. Abaixo, as ruas do mercado estavam rapidamente se esvaziando. Por sorte, o medo de Kaladin de que o povo se revoltasse não estava se concretizando, mas ele não podia permanecer para sempre em um impasse com o perseguidor. Então desativou o dispositivo e começou a cair.
Isso finalmente fez com que o perseguidor disparasse atrás dele, e Kaladin reativou o dispositivo, parando bruscamente. Virou o corpo, embora não pudesse mover o braço esquerdo, e apontou o bisturi. Contudo, o movimento súbito fez com que o perseguidor recuasse. A criatura estava com medo? Aquilo parecia implausível. Kaladin não teve tempo de refletir, pois precisava enfrentá-lo pela terceira vez para que seu plano funcionasse. Então se virou para incitar um ataque. O perseguidor reagiu, aproximando-se a toda velocidade e formando um corpo que tentou agarrá-lo. Apesar de tentar se afastar, Kaladin não conseguiu fugir totalmente das garras da criatura. Foi forçado a permitir que o perseguidor agarrasse seu pescoço enquanto apunhalava a criatura no braço entre duas placas de carapaça na tentativa de cortar os tendões. O monstro grunhiu, o braço ao redor da garganta de Kaladin. Continuavam a pairar a cerca de 10 metros do chão. Kaladin ignorou a chave apertada e manobrou o bisturi. Talvez conseguisse forçar o perseguidor a desperdiçar luz vazio para se curar. Sim. Ao ser cortado muitas vezes a ponto de causar preocupação, o perseguidor o soltou e se afastou, à procura de um lugar para se recuperar. Ofegante, Kaladin usou o dispositivo para cair até o chão. Pousou em uma rua vazia entre duas tendas, ambas entulhadas de pessoas encolhidas. Obrigou-se a trotar até onde havia deixado cair a lança. Os celestiais circulavam acima, preparando-se para atacar. Sil se postou ao lado dele, observando-os. Uns 20 agora. Kaladin olhou com atenção na esperança de... Ali. Ele ergueu a lança em direção de Leshwi, que flutuava afastada dos outros, com roupas longas demais para uma batalha de verdade, mesmo no ar. Aquele evento a pegara desprevenida. Por favor, aceite a luta, pensou ele. Aquela era a sua única esperança. Não podia lutar contra todos ao mesmo tempo. Mal podia enfrentar o perseguidor. Se queria alguma chance de chegar ao nodo, teria que lutar contra um único oponente. Um que não fosse tão implacável quanto o perseguidor. Estava preocupado com a possibilidade de já ter desperdiçado tempo demais. Mas se convencesse Leshwi a duelar... Ela levantou a lança para Kaladin. Sil, vá até o poço onde fica o fabrial do nodo, disse ele. Provavelmente é uma safira, e deve ter uma esfera de vidro por perto, igual àquela que vimos antes. Certo. Deve estar debaixo d'água. Foi isso que Irmane disse, perto dos mecanismos de bombeamento. Você... Você sabe nadar? Não vou precisar. Vou ter luz das tempestades para me sustentar e vou me mover com a ajuda do fabrial, respondeu Kaladin, levantando a mão e erguendo-se no ar acima do mercado. Mas o poço vai estar bem guardado. Nossa única chance de destruir o fabrial vai ser se ocorrer desta luta, voar direto para lá e acertar o dispositivo com um só golpe, antes que alguém perceba o que estou fazendo. Vou precisar que você me guie. Parece um bom plano. Ela hesitou, olhando para ele. Vou ficar bem, prometeu Kaladin. Ela se afastou para fazer o que ele pedira. Talvez já fosse tarde demais. Podia sentir algo mudando. Havia uma opressão maior, um peso, se assentando sobre seus ombros. Só podia ser resultado da moldada corrompendo Irmane. Bem, não podia ir até o nodo até que Sil descobrisse o caminho, então teria que aguentar. Ele pairou no ar, na altura de Leshwi, ainda com a mão levantada. A pose era excessivamente dramática, mas ele tentou parecer confiante mesmo assim. Leshwi usava o mesmo corpo da última vez, musculoso, alto e envolto em uma roupa leve preta e branca. A lança era mais curta que o normal, talvez feita para lutas em espaços fechados. Certo. Bem, ele torcia para dar um bom espetáculo naquela luta, que durasse bastante para que Sil o guiasse.
Então desativou o Fabrial e caiu, girando, e dando a si mesmo alguns segundos de queda livre. Quase se sentiu como um corredor dos ventos, o que era perigoso, já que quase tentou esculpir a queda pelo vento com as mãos. Felizmente, se lembrou de ativar o dispositivo ao se aproximar dos telhados. Parou bruscamente com um puxão doloroso, o braço inclinado e o cotovelo próximo ao flanco. Tinha mais estabilidade daquele jeito, uma vez que os músculos o mantinham como se estivesse de pé com o braço junto ao corpo para manter o centro de gravidade próximo e estreito. Ele apertou a barra do dispositivo e a mão esquerda o puxou para a frente, voando para os telhados das lojas. Era uma imitação lamentável da manobra de um corredor dos ventos. Mas Lashley mergulhou atrás deles do mesmo jeito, como nos combates anteriores. Com os olhos lacrimejando devido à dor no braço, Kaladin se deixou cair em um telhado e girou para levantar a lança na direção de Lashley, segurando-a firmemente com a mão direita. Uma pegada clássica de formação com a lança ao lado da cabeça. Cure-se logo, gritou mentalmente para o braço, enquanto Lashley desacelerava acima, segurando a lança e aguardando. Ela adotara uma postura obviamente cautelosa. Então Kaladin fundiu um trecho do telhado com uma projeção reversa, na tentativa de atrair as borlas da túnica da oponente. As roupas de Lashley ondularam e foram puxadas na direção dele, mas ela pegou uma faca do cinto e as cortou, deixando cair a cauda e grande parte do excesso de pano que se fixaram no telhado. Kaladin se elevou de novo, fazendo uma careta devido à dor no ombro. Qual é o problema, corredor dos ventos? Perguntou Lashley com um sotaque aletiano carregado ao se aproximar. Seus poderes estão falhando. Lute comigo mesmo assim, retrucou Kaladin. Enquanto ele o fazia, vislumbrou o perseguidor na forma de uma fita rubra saindo de um edifício lá embaixo. Lashley seguiu o olhar dele e pareceu entender, pois levantou a lança em uma posição de ataque. Kaladin respirou fundo e voltou a segurar a lança por cima do ombro na altura da cabeça, com o cotovelo inclinado. Havia treinado aquela pegada para um combate com escudo e lança. Era melhor quando usado em equipe, com todos os escudos levantados, mas... Bom, toda batalha não era melhor quando travada em equipe. Esperou até que ela se aproximasse, e então atacou, fazendo com que a inimiga desviasse. A fita rubra flutuava ali perto, passando entre os celestiais que assistiam. Lashley fez mais algumas tentativas parcas de envolvê-lo no combate, e por um momento a luta quase pareceu justa. Então Lashley se elevou no ar e passou por cima dele, enquanto Kaladin conseguiu apenas se contorcer para desativar seu dispositivo e cair uma curta distância até parar bruscamente, voltado para a moldada. Ela inclinou a cabeça, então voou para o lado e o atacou. Ele tentou aparar o golpe, mas estava imóvel demais. A lança cortou seu braço esquerdo e ele grunhiu de dor. A ferida jorrou sangue e, como antes, não se curou de imediato. De fato, a luz das tempestades parecia estar respondendo mais devagar do que momentos antes naquela mesma luta. Raios, aquilo fora um erro. Não podia duelar contra Lashley daquele jeito. Seria melhor no chão. Estaria em desvantagem contra oponentes acima, mas pelo menos não ficaria paralisado no lugar. Se Navani de fato queria que aquele dispositivo fosse útil no combate aéreo, tinha muito trabalho a fazer. Então ele ativou o dispositivo e voou por entre dois celestiais, que respeitosamente se deslocaram para permitir que Lashley o seguisse. Até mesmo o perseguidor parecia respeitar o duelo, já que parou de segui-los e desapareceu lá embaixo. Pelo menos aquela parte do plano de Kaladin havia funcionado. Infelizmente, estava claro que Lashley compreendera que ele não conseguia se deslocar para os lados e que sua aceleração estava limitada a uma única projeção, o máximo de um peso caindo. Então, enquanto ele cruzava o vasto salão em segundos, um momento antes de Kaladin desacelerar para não bater na parede, ela o atingiu por trás. A força do impacto fez com que ele ativasse a barra de controle de velocidade sem querer, e ele foi jogado contra a parede pelo próprio punho, pressionado por Lashley por trás.
Ela encostou uma faca no pescoço dele. Isso é uma farsa, filho da tempestade, disse ela no ouvido dele. Não é uma luta de verdade. Ele fechou os olhos com força, lutando contra a dor do impacto e do corte no braço, embora este finalmente parecesse estar se curando. Devagar, mas pelo menos estava acontecendo. Nós poderíamos descer ao chão, disse ele entre dentes. Duelar sem fluxos. Você realmente faria isso? Acho que não pode desperdiçar esse tempo. Está aqui para impedir o que a Senhora dos Desejos está fazendo. Kaladin grunhiu, sem querer gastar luz das tempestades para falar. Lashwell, contudo, se afastou no ar, deixando que ele se virasse desajeitadamente como havia feito antes, com uma queda brusca. Ela flutuou até ficar na mesma altura. Atrás dela, ele avistou Sil indo na direção da luta. Ela fez um glifo rápido no ar. Pronto. Lashwell começou a falar, e ele voltou a prestar atenção nela para que a moldada não percebesse que havia algo de errado. Renda-se. Se você me entregar sua arma agora, pode ser que eu consiga convencer a Senhora dos Desejos a impedir o perseguidor. Juntos, poderemos trabalhar para governar e trazer paz para Roshar. Governar e trazer paz? Seu povo quer conquistar o meu. E seu líder não chegou ao trono pela conquista? Retrucou ela, soando legitimamente confusa. Esse é o caminho do seu povo e do meu. Além disso, você tem que admitir que meu povo governa melhor. Os humanos sob nosso controle não foram tratados de modo injusto. Certamente estão vivendo melhor do que cantores viviam sob o domínio de vocês. E o seu Deus? Você pode prometer que, quando a humanidade estiver dominada, ele não vai nos exterminar? Perguntou Kaladin. Lashwell não respondeu, embora cantarolasse um ritmo que ele não conseguia distinguir. Eu conheço o tipo de homem que segue Odium, continuou Kaladin baixinho. Lidei com eles durante toda a vida. Trago suas marcas na minha testa, Lashwell. Talvez até eu pudesse confiar em você, pela honra que me demonstrou. Se isso não significasse confiar nele também. Ela assentiu, parecendo aceitar aquilo como um argumento válido, e começou a baixar, talvez para lutar da forma como ele havia sugerido, sem poderes. Lashwell, chamou ele, depois que ela desceu parte do caminho. Acho que é preciso observar que eu não concordei em lutar com você lá embaixo. Simplesmente apontei que era uma opção. Qual é a diferença? Perguntou ela. Não quero que você encare isto como um juramento rompido, disse ele. Depois desativou o Fabrial e apontou direto para Sil, e se lançou naquela direção, passando por cima da cabeça da moldada. Ele não esperou para ver se ela o seguiu. Sil os unia bem à frente, conduzindo através do salão em direção ao poço azul de água no centro. Havia guardas ali, empurrando pessoas para dentro dos edifícios, mas o caminho estava livre. Os outros celestiais mantiveram distância, talvez por acharem que ele ainda estava duelando com Lashwell. Ele desativou o Fabrial no exato momento em que passava por cima do poço, então apontou a mão para baixo e o ativou. A mira foi perfeita e ele sugou mais luz da tempestade ao mergulhar na água. O impacto doeu muito mais do que havia esperado de um baque na água, mas seu braço continuava puxando-o para baixo, apesar da resistência. Ficou escuro depressa e uma parte dele entrou em pânico por nunca ter mergulhado tão fundo. Seus ouvidos reagiram de modo estranho. Doeram. Por sorte, a luz da tempestade o sustentou nas profundezas gélidas. Também iluminou, de modo que Caladinho avistou uma silhueta nadando ao lado de pedras brilhantes incrustadas na parede e protegidas ali, abaixo da superfície. A figura se voltou para ele, e os filamentos do seu coque se agitaram na água, iluminados pelos tons das gemas. Era ela, aquela que ficara fascinada com ele da última vez. Mas, naquele momento, ela pareceu surpresa, sacando uma adaga do cinto e brandindo-a contra o inimigo.
Contudo, Kaladin descobriu que o Fabrial de Navani funcionava muito melhor naquele ambiente. Ele podia facilmente desativá-lo e nadar na outra direção, sem cair ou se mover de modo brusco e, com o acréscimo daquele impulso, conseguiu se mexer melhor do que a moldada. Ele a contornou e desceu. O buraco do poço tinha cerca de 3 metros de largura, então, se ela pegasse impulso na parede, poderia alcançá-lo. Porém, atrás da moldada, Sil apontou a gema correta. Ele acionou o próprio Fabrial, que o puxou além da moldada, permitindo que ela abrisse um corte limpo em seu peito com a adaga. O sangue nublou a água, mas ele conseguiu acertar um soco na Safira, soltando-a. Kaladin girou a lança e usou-a para acertar os arames na gaiola do Fabrial e soltar a esfera de vidro. Aquilo deveria servir. Era hora de sair. Ele olhou para cima, através da água vermelha, e sentiu uma onda de tontura. Estava demorando tanto para se curar. Sil voou à frente enquanto Kaladin usava o Fabrial para subir, deixando a moldada, irritada, para trás. A luz de Sil era encorajadora, já que parecia que estava ficando mais escuro ali. Minha luz da tempestade está acabando. Raios. Como ele ia escapar? Dezenas de moldados esperavam na superfície. Ele talvez tivesse que se render, como o Leste havia insistido. Será que o aceitariam mesmo depois daquilo? O que era aquele barulho? Viu uma luz cintilar acima, mas estava diminuindo. Sil conseguiu sair, mas não pareceu perceber que ele ficara para trás. E a luz estava desaparecendo. Uma tampa, percebeu ele em pânico. Eles colocaram uma tampa sobre a abertura do poço. Ao se aproximar, viu sobre a última fresta de luz o corpo imenso do perseguidor, sorrindo. Um segundo antes de Kaladin chegar, a tampa se encaixou com um baque, e ele emergiu no pequeno espaço que havia entre a água do poço e a tampa, ofegante. Mas estava preso. Bateu contra a madeira, tentando usar o poder do dispositivo de Navani para levantá-la, mas ouviu pesos, provavelmente pedras, sendo posicionados acima. Mais e mais pesos. O perseguidor havia se preparado para aquilo. Sabia que, mesmo que as projeções gravitacionais funcionassem, a tampa permaneceria no lugar se fosse pesado bastante. De fato, parecia que os pesos estavam vivos. Pessoas, dezenas delas, subiam em cima da tampa. Óbvio. Por que usar pedras, sendo que humanos eram pesados e muito mais fáceis de mover? Kaladin socou a madeira e sentiu-se entrar em pânico, sem conseguir alcançá-lo. A luz da tempestade estava diminuindo, e parecia que as paredes e a tampa estavam se fechando ao redor dele. Morreria ali e não levaria muito tempo. Tudo que o perseguidor precisava fazer era esperar. Podiam vedar a tampa, impedindo que o ar fresco entrasse. Naquele momento de terror absoluto, Kaladin reviveu um dos seus pesadelos. Escuridão, cercado por sombras ondiosas, preso. A ansiedade cresceu dentro dele, que começou a se debater na água, gritando e perdendo o que lhe restava de luz das tempestades. Naquele momento de pânico, não se importou com isso, mas, quando já se sentia rouco de tanto gritar, ouviu, estranhamente, a voz de Ravi, seu antigo sargento, da época em que ainda era um simples recruta. No campo de batalha, o pânico mata mais homens do que lanças inimigas. Nunca corra, sempre recue. Aquela água vinha de algum lugar. Havia outra saída. Kaladin respirou fundo e mergulhou na água escura, sentindo-a cercá-lo. O pânico voltou. Não sabia que lado era para cima e qual era para baixo. Como era possível esquecer de que lado estava o céu? Mas só havia o negrume. Ele tateou dentro da bolsa e sentindo a mente enfim se acalmar.
Pegou uma gema brilhante, mas ela escorregou entre seus dedos e afundou. É para lá. Ele apontou o punho para a luz que caía e ativou o dispositivo de Navani. Não estava em condições de ser delicado, então apertou com toda a força e foi arrastado para a escuridão pelo braço. Passou pelos fabriais e pela moldada, que estava nadando para cima, e não parecia preocupada com ele. Quanto mais fundo, mais alto seus ouvidos gritavam, com uma dor estranha. Ele fez menção de inspirar mais luz a tempestades, mas se deteve. Debaixo da água era arriscado que enchesse os pulmões de líquido. Mas então, como absorver luz quando submerso? Como nunca haviam pensado nisso? Que bom que o dispositivo ainda o estava puxando, porque ele não teria tido cabeça para se mover por conta própria. A prova disso veio quando estendeu a mão para a gema que havia deixado cair, uma granada, e a encontrou no fundo do poço. Também havia uma safira brilhante ali, aquela que ele derrubara. Ele a pegou e desativou o fabrial da manopla, mas precisou de segundos preciosos para olhar ao redor e pensar. O túnel era horizontal. Ele se moveu naquela direção, ativando o dispositivo que o puxou. Seus pulmões começaram a arder. Ele ainda estava contando com o ar que inspirara lá em cima e não sabia como absorver mais luz e tempestades. Também estava deixando um rastro de sangue. Aquilo era luz à frente ou sua visão estava tão ruim que Kaladin estava vendo estrelas? Escolheu acreditar que era luz. Quando a alcançou, mais bombas de fabriais. Desligou seu fabrial, apontou a mão para cima e ativou o dispositivo de novo. Pesadelos o perseguiam, manifestações da sua ansiedade, e era como se o mundo o estivesse esmagando. Tudo se tornou negrume mais uma vez. A única coisa que ele sentiu era Sil, que ele sentia era Sil, tão distante, apavorada. Ele pensou que aquela seria a última coisa que sentiria. Então emergiu, arquejou, uma ação instintiva, primordial. Uma resposta fisiológica, não uma escolha consciente. Na verdade, ele devia ter desmaiado, pois, quando piscou e seus sentidos retornaram, percebeu que estava pendurado pelo braço dolorido, grudado no teto de um reservatório sob a torre. Ele sacudiu a cabeça e olhou para a mão. Havia deixado a safira cair e, quando tentou inspirar luz das tempestades, nada aconteceu. Sua bolsa estava vazia. Ele devia ter absorvido toda a luz enquanto perdia e recuperava a consciência. Ficou tentado a se permitir dormir novamente. Não. Eles virão atrás de você. Ele se forçou a abrir os olhos. Se o inimigo havia explorado a torre até ali e sabia da existência daquele reservatório, iam verificá-lo para ter certeza de que ele estava morto. Kaladin desativou o fabrial e se deixou cair na água. O choque do frio o despertou e ele conseguiu usar o fabrial para se puxar para a margem do reservatório. Arrastou-se para a pedra seca do lado de fora. Achou engraçado o fato de ficar preocupado com a possibilidade de ter se contaminado ao ingerir aquela água. Pelo visto, era mesmo um cirurgião. Tanta coisa para pensar e aquela ser a primeira. Queria dormir, mas havia sangue pingando do seu peito e do braço, uma vez que as feridas ainda não estavam totalmente curadas. Então cambaleou até a lateral da câmara e sugou luz da tempestade das duas lâmpadas ali. Sim, o inimigo sabia da existência daquele lugar. Se ele não estivesse tão aturdido, teria deduzido mais cedo que o fato de haver luz significava que alguém estava trocando as gemas. Ele avançou, ensopado e exausto pelo corredor. Haveria uma saída. Lembrava-se vagamente dos batedores de Navani terem reportado aquela reserva. Só haviam descoberto quando pediram que os mergulhadores tailianos inspecionassem os fabriais no poço. Continue pensando. Continue caminhando. Não adormeça. Onde estava a Sil? Quão longe estava dela agora? Havia percorrido uma longa distância na escuridão daquela água. Chegou aos degraus, mas não conseguiu se forçar a subi-los.
Ficou parado, entorpecido, encarando-os. Então usou Fabrial. Uma escalada lenta e fácil, em que o dispositivo o puxava para um ângulo, depois outro, para um lado e para o outro, de novo e de novo. Kaladin soube que estava perto quando ouviu trovões. A grande tormenta ainda estava soprando, então ele não havia passado uma eternidade naquele negrume. Ele a deixou chamá-lo enquanto continuou meio a voar, meio a se arrastar para cima. Finalmente, saiu cambaleando no andar térreo da torre e emergiu bem no meio de um grupo de cantores que gritaram para que as pessoas voltassem aos seus aposentos. A tempestade trovejava ali perto. Vários dos soldados se voltaram para Kaladin, que experimentou um momento de profunda desconexão, como se não conseguisse acreditar que ainda estava vivo. Como se houvesse pensado que a penosa caminhada pela escadaria fora sua escalada até os salões tranquilinos. Então um dos guardas nivelou uma lança contra ele, e o corpo de Kaladin soube o que fazer. Exausto, ferido e com os nervos esgotados até a danação, ele agarrou a lança e a torceu, arrancando-a das mãos do homem. Então a usou para dar uma rasteira no soldado seguinte. Alguns régios gritaram e ele vislumbrou um celestial, não um Leshwi, se erguer no ar e apontar uma lança para ele. Não o deixariam em paz ainda. Ele se virou e correu, segurando a lança roubada e extraindo luz das tempestades das lanternas, mas sentia como se ela não o estivesse mais curando. Pelo visto, até mesmo a cura lenta de antes cessara. Onde ele havia minado ainda mais seus poderes ao destruir o Fabrial, ou, mais provável, Irmane se corrompera demais àquela altura. Perseguido por dezenas de soldados, Kaladin correu para a tempestade. Embora fosse perigoso lá fora, pelo menos o inimigo teria dificuldade em encontrá-lo em meio à tormenta. Não podia combatê-los. A única maneira de escapar era tomar uma atitude verdadeiramente desesperada. Chegou à entrada na frente da torre, onde os ventos entravam por um portal que outrora talvez tivesse possuído um portão de madeira. Eles nunca haviam tirado tempo para instalar um novo. Por que fariam isso? As tempestades raramente chegavam tão alto. Mas, naquele dia, haviam chegado. Naquele dia, Kaladin encarou os ventos. E, como tudo que existia, os ventos fizeram de tudo para matá-lo.